paz. Então, amados, a gente vai fazer hoje uma passada bem rápida aqui, como finalização da cultura da honra, e a gente vai entrar na cultura da autoridade espiritual. Mas é importante que a gente fale ainda um pouco acerca da cultura da honra, porque aqui uma coisa aponta para a outra, né? A gente precisa aprender e entender que a gente não vai conseguir desempenhar a autoridade espiritual, considerar, reconhecer a autoridade espiritual, se nós não tivermos inserido na cultura da honra, se nós não estivermos vivendo, aplicando a cultura da honra de uma forma direta, a gente vai estar impossibilitado de exercer a autoridade espiritual. A gente não vai conseguir reconhecer a autoridade, nem manifestar a autoridade. Por quê? Porque um princípio da autoridade é a honra. Então, por essa razão, nós primeiro falamos de honra, para que a gente possa ser dirigido para a autoridade espiritual. É muito comum que a gente veja no cenário em que vivemos, dentro do segmento da fé, muitas pessoas desejosas de exercer a autoridade espiritual. Algumas pessoas buscando manifestações do dom do Espírito e outras coisas que dão a conotação de autoridade espiritual. Mas a gente precisa considerar que nenhum homem estará apto a manifestar a autoridade espiritual se ele não exerce a cultura da honra, se ele não entende as coisas concernentes e pertinentes à honra, porque isso é um princípio de Deus, e Deus muito se preocupa com isso. Ele estará inapto ao exercício da autoridade espiritual. Então, por isso nós falamos primeiro de cultura da honra. Nós falamos acerca do que é cultura, só uma paginada bem rápida, irmãos. Falamos acerca do que é cultura, da necessidade de entender, considerar, de compreender o que significa cultura e qual é o seu propósito. E aqui nós tivemos ilustrações e exemplos acerca da cultura, da agricultura, de um processo que é executado para possibilitar o crescimento, né, de vegetais, e frutos e outras coisas mais, né? Isso aponta para um cenário de preparação, de gerar um ambiente apropriado, propício para que esse fruto, esse vegetal, aquilo que for semeado, possa então ter um bom desempenho, uma boa resposta. E aí nós falamos sobre isso. Nós falamos também sobre a necessidade, né, de tornar-se um líder inútil, né? A cultura da honra, ela trabalha, ela busca isso. A questão também de aquele, né, que produz ou que reproduz liderança, precisa ter um entendimento correto acerca da proposta. Por exemplo, quando fala-se de um líder inútil, um líder que vai se colocar na condição de acerto e sendo assim produtivo com relação a forjar uma liderança, entender que o pai, por exemplo, ele tem uma responsabilidade diante dos seus filhos, não de criar bons filhos, né? Não de criar somente os filhos, ou de fazer com que os filhos sejam bons filhos, mas a maior responsabilidade é fazer com que os filhos tornem-se bons pais. Por quê? Isso é um legado, isso é uma coisa que vai acontecendo como uma reação em cadeia. Então, você vai amar os filhos, cuidar dos filhos, mas produzir nele o efeito de que ele torne-se um bom pai, quer dizer, trazer para ele consciência, responsabilidade, enfim, para que ele possa ser inserido dentro desse cenário, ou estar nesse cenário de maneira consciente acerca da sua proposta, né, ou da proposta de Deus para a sua vida. E aí falamos sobre isso, falamos sobre criar um ambiente, falamos da cultura da honra, acerca do que é cultura da honra, o que seria, o que significa, mas da mesma forma, irmãos, que há a cultura da honra, há também a cultura da desonra. Nós precisamos estar atentos a isso. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que deveriam estar inseridas no contexto da cultura da honra, assim praticando, fazendo segundo os desígnios, direcionamentos de Deus, mas não estão fazendo. E às vezes por coisas simples. Isso é muito comum, às vezes, dentro do cenário de liderança, não só a liderança cristã, mas a gente vê muito acontecer isso dentro da igreja também, né? Acontece na família, acontece no trabalho, enfim, essa cultura da desonra. Porque a gente às vezes pensa, irmão, ou pode chegar a pensar que a honra é uma coisa simplesmente presencial. Ora, eu vou honrar o diácono Romário porque está aqui, ele é o meu líder. Então, eu vou me posicionar de forma que isso venha agradar às vistas do Romário.
Mas honra é muito mais do que isso. É você honrar não só na presença, é honrar na ausência, é honrar o tempo inteiro. E se formos considerar e entender que o primeiro alvo, objetivo, é Deus, o Criador do céu e da terra, aquele que nos vocacionou e também nos comissionou a estarmos aqui com essa responsabilidade. Vamos entender que se Deus tudo vê, então em todo tempo nós estaremos debaixo dos olhos de Deus. Então não é essa coisa parcial. A questão da honra é uma coisa plena, é uma coisa completa, é um círculo fechado. Às vezes a gente tem dificuldade, porque a gente corre uma corrida inteira, quase fazendo a volta no círculo, e às vezes na hora de fechar a emenda, a gente, por uma coisa tão pequena, a gente acaba errando, por desconsiderar que a honra é uma coisa plena, é inteira. Deus, quando trabalha o princípio da honra, é uma coisa conclusa, é uma coisa fechada, é um círculo inteiro. E às vezes o que a gente faz? A gente corre a vida inteira. Paulo vai fazer menção disso, por exemplo, que não vale nada ele correr a vida inteira, pregar para o mundo todo e anunciar a salvação a muitos, no fim da jornada ele perder a sua salvação. Isso é possível acontecer. E a mesma coisa com relação à consideração ligada à autoridade espiritual. Perdão, a cultura da honra que aponta para a autoridade espiritual. E aí nós vimos também a questão da criar a estrutura espiritual, cultura da honra. Vamos lá, sobre agricultura, nós falamos aqui para exemplificar o que significa honra. Aqui eu quero dar uma lida sobre isso aqui, né? Honrar quer dizer dignificar, engrandecer, enobrecer, exaltar. E exaltar o valor. Do latim honrare, a palavra no original indica tratar com consideração ou dar crédito. As pessoas que são honradas por nós devem ser homenageadas com respeito. Então isso teoricamente define, né, o que significa a honra, o que representa a honra. Tem aqui um versículo bíblico para fazer contexto, diz assim: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, registrado em Filipenses 2, versos 3 e 4. Dentro desse contexto, nós precisamos também, irmãos, entender e considerar que a questão da honra é uma cultura do céu. Às vezes a gente fica assim pensando acerca dos assuntos, dos temas que são abordados, mas entender que toda a proposta do estudo é fazer com que nós, como filhos maduros, e essa é a proposta, a escola Ruiós, que é o que tratamos hoje no EBD, na EBD, ela nos traz para essa proposta, para amadurecimento em Deus, para que a gente possa aprender de Deus e de Jesus Cristo, do chamado dele, do ministério, da proposta do discipulado. Por quê? Porque quando você anda com pessoas maduras, a tendência é que você amadureça, é que você cresça, e isso vai se perpetuar por todas as propostas, por toda a cultura exercida. Como, por exemplo, falando acerca de honra. Você quer ser uma pessoa honrada? Nós precisamos andar com pessoas honradas. Se você quer viver dentro de um contexto, dentro de um cenário onde você vai manifestar honra, você vai andar, precisa andar com pessoas que costumam manifestar honra. Se você chega perto de pessoas, você olha assim e percebe, tipo, olha, caramba, esse camarada aqui, o comportamento dele não é apropriado para o que ele diz. É como quando dizemos, somos filhos de Deus. Se sou um cidadão real e estou eu vivendo na corte real, se eu vivo dentro dessa condição de monarquia, eu preciso me importar como tal. Então, como filho de Deus, a minha conduta e comportamento não pode ser contraditória com a minha narrativa. E tudo aquilo que fala a respeito de mim mesmo precisa ser alinhado com o meu comportamento. Então, falando de honra, eu não posso ser alguém honrado se eu ando com um grupo que vive em desonra. Então, acerca de ser um filho de Deus, a cultura do céu é que nós possamos viver em honra, a cultura da honra, honrando. Entender que a honra não é necessariamente ou não deve ser como algo primário, uma moeda de troca. A gente pensa, olha, eu vou honrar porque assim seria honrado. Isso é lógico e isso é funcional e pode acontecer desta forma, mas entender que isso não é simplesmente um processo de semeadura para um retorno expresso e imediato, mas que isso é nada mais, nada menos do que o externar da tua essência, do ser transformado. Por que comunico honra? Por que manifesto honra? Por que honro as pessoas? Porque essa é a minha natureza transformada em Deus. Eu sou um cidadão que comunica honra porque sou filho de Deus, porque sou cidadão do céu. É um princípio
dado por Deus, estabelecido por Deus. É interessante quando Paulo vai falar acerca dos filhos e dizer: filhos, honrem seus pais, ou seu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. E ele enfatiza em dizer que esse é o primeiro mandamento com promessa. Então nós vamos entender, queridos, que já desde o primeiro momento há uma preocupação de Deus muito significativa com relação à questão da honra. Então nós precisamos trabalhar a honra dentro de todas as esferas que estivermos inseridos, em todas as atmosferas que estivermos vivendo. Falei aqui que a honra não é moeda de troca, ela é um produto interno daquele que é servo de Deus, daquele que é filho de Deus. Às vezes a gente pensa assim: não, eu vou honrar só se eu for honrado. Isso acontece às vezes com pais e filhos. Às vezes o pai diz assim: ah, mas esse garoto não está fazendo as coisas certas, então eu vou deixar faltar isso ou faltar aquilo. Não, querido, você faz com ele o certo, porque o certo é o algo a ser feito. Você não faz o certo com o seu filho porque ele está sendo assertivo, e assim sucessivamente. Você está numa empresa, por exemplo: eu vou ser correto com o meu patrão porque ele paga o meu salário em dia, porque o recolhimento está sendo feito na data correta. Bom, mas se isso então não estiver acontecendo, você vai se tornar um rebelde? E o que será feito da sua personalidade, o que será feito da sua essência, o que será feito do seu eu? Afinal de contas, quem somos nós nesta terra? Ao que anunciamos, o que falamos, o que pregamos, o que apregoamos acerca da nossa vida, do reino, do nosso chamado e do Deus que servimos. Então, nós vamos honrar, não pelo estímulo, teoricamente. O estímulo é bom e importante, mas não pode ser a base fundamento para o nosso comportamento. Se o estímulo for ruim, nós vamos agir ruim, nós vamos agir mal. Então, entenda, não necessariamente honra é moeda de troca. Precisamos de líderes humildes, e aqui fala de Jesus Cristo, dando exemplo, que ele faz aquela comunicação sobre humildade em João capítulo 13, falando sobre a lavagem dos pés, ele lava os pés dos discípulos, mas isso com o intuito e o propósito, que é ensinar os discípulos o princípio da humildade. Ele faz esse movimento todo, e aí por um momento Pedro vai se negar a receber o favor do Senhor, e aí o Senhor fala: se eu não fizer isso contigo, tu não tem parte comigo e tal. E Pedro então vai para a rua do desequilíbrio, então o Senhor lava meu corpo todo, e aí Jesus mantém o equilíbrio e a honra, dizer: olha só, a coisa é feita, entende? A coisa é feita de forma linear, irmãos. O Senhor podia pegar, jogar água em Pedro: está tudo bem, então molha tudo, você quer o corpo, é o corpo. Não, a honra, ela é uma coisa linear, para ser aplicada de igual modo para com todos, para que isso venha se cumprir como um propósito. E aí então Pedro vai ter seus pés lavados. Mas aí então vão os discípulos dizer: Senhor, mas tu sendo o Senhor e mestre, vem nos lavar os pés? E o Senhor diz: sim, bem disseste vós, sou eu, Senhor e mestre, mas faço isso com vocês para que vocês aprendam e façais assim um com os outros. Então o Senhor lhe manifesta a humildade, apontando para isso, que os líderes têm a responsabilidade de exercer uma liderança de forma humilde. E aí também precisamos de líderes profetas. Essa questão do líder profeta, eu gostei muito dessa resolução aqui, que diz que o profeta se assemelha com o pai, profeta barra pai, são pessoas capacitadas a enxergar quem as pessoas são. Precisamos de líderes profetas, precisamos liderar, precisamos ser líderes pais, porque os pais verdadeiros são profetas, eles olham para os filhos e enxergam o futuro de forma profética. Pais conseguem enxergar nas crianças, ou na criança, conseguem enxergar no que a criança vai se transformar. Olha só, paralelo do pai com o líder. Quer dizer, acerca dessa visão, dessa capacidade de perceber, essa perspectiva com que o líder naturalmente olha. Muitas vezes o líder olha para uma pessoa, e isso se dá dentro do cenário de honra. E a gente às vezes vai ver o líder, Irmãos, a gente não pode fugir da nossa natureza, ok? Nós precisamos lutar contra ela. Mas nós precisamos entender que nós temos uma natureza perversa que luta contra o propósito de Deus, luta contra a santidade, que luta contra aquilo que Deus tem proposto. Porque se a gente não entender isso, nós seremos presos muito fácil. E aí por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o líder vê uma pessoa, enxerga nela um potencial, uma possibilidade, e isso muitas vezes vai contrariar a perspectiva de um grupo inteiro. E aí, a gente vai lá em Apocalipse bem rápido, a carta ao anjo que está na igreja. Muitas vezes ele vai se direcionar à liderança maior, falando com ele de maneira expressa. Por quê? Porque tem coisa que, se for para pauta de votação, vai gerar uma confusão tremenda, porque cada um tem uma visão, cada um tem uma vista, cada um tem uma perspectiva.
E qual dessa perspectiva, ou dessas perspectivas, talvez tenham sido reveladas por Deus? O quanto nossa humanidade está influenciando as decisões, naquilo que iremos fazer, naquilo que estamos buscando? Então a gente precisa entender isso. Por quê? Porque o líder vai ter uma visão, muitas vezes, que a gente não vai conseguir ter. E é por isso que ele está como líder, ou nós estaremos como líderes em alguns momentos, que vamos tomar decisões que algumas pessoas não vão acatar, algumas pessoas não vão entender. Mas entenda, aí precisamos correr para o princípio da honra, porque aqui também no estudo foi abordada essa questão. Em alguns momentos nós não vamos entender a proposta, nós não vamos conseguir assimilar o que está sendo feito, mas se eu executo a cultura da honra, eu me coloco em submissão sob a autoridade que está sendo manifesta por meio de Deus, nós vamos entender que toda a autoridade procede de Deus, e a partir disso eu consigo fazer um bom trabalho, honrar minha liderança e exercer o princípio da honra. Esse é o propósito. E aí então voltamos aos pais e aos profetas, digo, os líderes profetas, que exercem essa questão da paternidade. Pais e mães são pacientes porque sabem que o estado atual de uma criança não dura para sempre. É o que muitas vezes a gente não consegue fazer. A gente vê uma pessoa equivocada, tropeçando, com dificuldade na jornada de fazer coisas, de realizar coisas. A gente tem essa ansiedade, a gente diz logo, não, essa pessoa não vai dar certo, não funciona, tira daí, põe para outro lugar, não. Aí você vai ver às vezes um líder ali, ó, malhando ferro frio, insistindo, e aí vem uma pergunta: meu Deus, por que ele insiste com isso? Porque nós somos muito práticos e imediatos. A gente não tem essa plena capacidade de discernimento. A gente vai ser revelado por Deus, e a gente tem essa dificuldade. Às vezes a gente faz assim, olha, por exemplo, irmãos, me perdoe, eu não precisar fazer e falar isso, não tem. Deus Pai sabe de todas as coisas. Deus fala algo no coração do pastor, ou do nosso líder diácono Romário, ou do nosso líder diácono José. E aí Deus fala ao coração deles, eles põem essa situação para o povo, ele coloca para o povo essa situação. E aí eu estou aqui, sou ovelha desse rebanho. E aí eu vou falar para o meu pastor: pastor, Deus falou contigo, né? Mas da forma que ele falou contigo, ele vai precisar falar comigo também, para que eu possa seguir o propósito que Deus colocou no seu coração. Irmãos, se Deus fosse falar direto comigo, não precisava do profeta estar aqui. Tem coisa que Deus vai falar comigo direto, mas tem coisa que vai vir por meio do profeta. Tem coisa que Deus vai revelar aos seus profetas. É como aquele que estava diante de Deus. Todo israelita podia oferecer sacrifício a Deus. Todo o povo de Israel podia pegar seu sacrifício, seu holocausto, sua oferta e levar, e ofertar e entregar a Deus. Todo dia, sim ou não? Não podia. O que tinha que fazer? Pegar, levar para o sacerdote, para que o sacerdote então oferecesse a Deus. O que isso quer dizer? Que cada um vai ter a sua responsabilidade. Deus amou a menos aquele que não pôde entregar, não. Deus só deu uma autoridade, uma responsabilidade e uma autonomia para aquele que ali está separado, para um serviço específico, assim possa exercer. E se eu entendo dessa forma, o que vai acontecer? A minha vida vai ficar mais fácil. Uma vez na palestra que o pastor Isaías Silva pregou no Congresso de Homens lá em Engenharia, ele falando acerca da responsabilidade. A gente precisa entender que junto com a responsabilidade, ou junto com a oportunidade, vem a responsabilidade. Às vezes a gente acha que estar no cargo de liderança é um grande bônus da parte de Deus, com grandes favorecimentos, quando na verdade isso é uma conta que nunca fecha e o homem não quita nunca. Por quê? Porque para você estar exercendo liderança, a sua conta vai estar teoricamente sempre no negativo. Em que sentido? Deus vai prover subsídio? Deus vai dar as necessidades? Sim. Mas acerca da entrega, da busca, por mais que você busque, por mais que você procure, por mais que você se entregue, você precisa entender que você nunca terá o bastante para ser pleno no exercício da função. Por quê? Porque na maior parte das vezes, a nossa compreensão e convicção terá que ser o seguinte: olha, eu por mim mesmo, eu não consigo, eu não vou, eu não sigo. Eu só vou conseguir seguir adiante se Deus for comigo. Assim como muitos servos disseram: Senhor, eu não vou dar nenhum passo se o Senhor não for na frente. E isso leva a gente para a condição de dependência plena de Deus. E aí a gente volta, porque isso tudo vai fechar e culminar dentro da proposta da cultura da honra. Por que estou falando sobre isso? Porque muitas vezes a gente acaba, lembra que eu falei do ciclo
dentro do círculo, o círculo dentro do círculo, a gente vai todo o círculo perfeitamente, tudo acontecendo bem, e quando vai fechar o círculo, aí eu digo, não, mas o meu pastor que me liderou durante 364 dias, ele foi assertivo, mas hoje ele está errando. Irmãos, ore pela vida dele, entregue nas mãos do Senhor. Senhor, não estou entendendo, não sei o que está acontecendo, o Senhor sabe, mas eu não vou quebrar esse ciclo não. Eu não vou quebrar esse... Rapaz, que mistério que Deus está entregando aqui, irmãos. Eu estudo esse negócio. Eu preciso fechar essa aula aqui para poder a gente entrar na outra. Mas olha que coisa interessante isso. Às vezes a gente não fecha o ciclo, a gente não completa o ciclo por causa de uma coisinha no final que a gente quer entender, e tem coisas no reino que a gente não vai entender e a gente precisa avançar. Mas entenda, a cultura da honra é a cultura do céu. Honra não é moeda de troca. Os líderes precisam ser profetas, porque o líder profeta, ele manifesta qualidades como os pais, a capacidade de perceber, a capacidade de enxergar, de ver um pouco mais além. Nós possamos trazer isso para o coração, que a gente possa aprender em Deus, com essa cultura, a manifestar honra, a honrar pessoas, a honrar as nossas lideranças, a honrar as pessoas que estão perto da gente, a honrar os nossos filhos, pais, mães, a todos, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Acerca da estufa espiritual nós já falamos. Uma outra orientação, isso aqui também é retratado num livro, acerca de fazer as perguntas certas. Muitas vezes nós queremos ter a resposta pronta, e é muito comum que todos nós tenhamos esse negócio de uma pergunta feita ou uma dúvida levantada, e a gente manifesta então, olha, não, mas eu tenho uma receita para isso, eu tenho uma resposta. E a grande verdade é que a gente sempre tem uma boa receita, nós sempre temos uma boa receita. Quando a gente vê alguém com um problema, que sempre tem uma boa ideia, diz, não, faça isso, vai dar certo. Mas o grande problema é que muitas vezes nós estamos aqui cheios de problemas e não conseguimos resolver. Mas para o problema dos outros, nós vamos sempre ter ótimas receitas. Por quê? Porque nós não estamos vivendo o peso e a pressão daquela atmosfera. Então eu consigo pensar acerca do assunto e gerar uma boa solução, uma vez que eu esteja fora dessa perspectiva, uma vez que eu não esteja vivendo essa pressão. Então, é muito fácil que isso aconteça. A gente muito provavelmente vai ter algumas respostas, mas entender que muitas vezes o que vai produzir solução não é a resposta, é a pergunta. Nós precisamos fazer as perguntas certas, porque isso vai fazer com que a pessoa pense acerca do assunto e seja direcionada para o acerto, para fazer aquilo que de fato deva ser feito. Porque na verdade as pessoas não buscam, queridos, uma resposta pronta, e nem isso deve ser feito. É como um serviço de psicologia. Você chega lá, o psicólogo não diz para você o que você vai fazer, como você vai fazer, não. Ele vai abrindo várias janelas, várias portas, vários links, e você vai identificar qual a janela vai te conduzir para o acesso que você precisa chegar, para o caminho que você precisa estar. Da mesma forma, a questão da liderança, da mesma forma, é essa situação aqui, quando nós estamos diante. Porque, irmãos, imagina, isso acontece comigo, talvez com você, imagina o que aconteça com o pastor. As pessoas chegam em cima dele, pastor, o que você acha que eu devo fazer com isso aqui? É preciso entender que incide sobre os ombros dele a responsabilidade acerca da informação que ele vai dar. Diz assim, ó filho, faça isso. E ele pode fazer isso. Talvez tenha feito muitas vezes. Mas entender que em alguns momentos não será a resposta, mas será outra pergunta. Né? Tipo, pastor, eu preciso comprar, vou dar um exemplo aqui raso, pastor, um caminhão. E aí o pastor diz assim, tá, mas com que você vai trabalhar? Ou então eu chego assim, pastor, qual caminhão eu compro? Aí o pastor pode dizer assim, você compra uma Mercedes, assim, essa dá o perfil, o modelo, tudo mais. É uma boa resposta, o irmão está tendo a possibilidade, pode fazer aquilo. Mas a questão é, pastor, qual caminhão eu compro? Aí o pastor não vem com a resposta, ele outra pergunta. Tá, você vai trabalhar com o quê? Porque o que vai dar a resposta a ele é exatamente isso, é o segundo momento. Porque ter o caminhão não vai abrir a porta, muito provavelmente ele estava comprando o caminhão com uma porta que já se abriu. Então, às vezes, a pergunta vai te direcionar para a resposta que você precisa, e não a pessoa vai te direcionar. É preciso entender isso, e é interessante porque isso também vai falar dentro desse cenário da cultura da honra. Eu preciso avançar um pouquinho, nós temos já quase que entrar na outra aula, mas aqui eu preciso, irmãos, já falei isso bem lá no começo, e agora quero concluir esse pensamento aqui, né, acerca dessa questão, que muitas vezes a gente acha que a honra
manifesta que a cultura da honra é um exercício direto para benefício de outrem, para o benefício da outra pessoa, do segundo ou do terceiro. A gente sempre tem essa visão de achar que a cultura da honra, ou que a honra manifesta, é sempre uma flecha que vai alcançar o outro. Quando na verdade a cultura da honra é uma questão que fala a respeito de quem você é. A cultura da honra, porque a pessoa me desonrou, então eu vou desonrar também. Um exemplo bizarro, mas que expressa com clareza o que isso pode significar. Vamos supor que uma esposa, ou uma esposa, foi traída pelo seu marido. Isso é um ato de desonra. Ele não honrou a sua esposa. Ela, para revidar, o que vai fazer? Ele não me honrou, ele agiu com desonra, então eu vou desonrar também, eu vou trair ele. Quem foi prejudicada nisso? 2 vezes. Foi ela. Por quê? Primeiro, pelo posicionamento e comportamento dele. Só que se honra diz mais a respeito de mim do que do outro, o que ele fez, o problema é dele. O errado continua sendo ele. Que tudo que vier em consequência desse posicionamento venha sobre a vida dele ou dela. A gente pode trocar os papéis aqui, tá? Mas o ato dele, o comportamento dele não necessariamente deva ter a capacidade de me influenciar, mexer na minha essência e mudar o meu eu, fazer com que eu venha corromper a minha natureza. Quer trair, trai, problema é seu, mas eu sei quem sou em Deus. Eu sei o que eu vou fazer. Eu não vou me entregar a isso por conta desse estímulo negativo. Lembra que eu falei sobre estímulo? Eu não vou me dar ao estímulo negativo, porque sou um cidadão do céu, eu sou um filho de Deus, e os filhos de Deus, e o cidadão do céu, não agem dessa forma. Então a cultura da honra, ela volta para mim. Então não é acerca do outro, o outro vai ser beneficiado sim, porque toda bondade, beleza, e tudo aquilo que emana de você, por meio do Santo Espírito de Deus, vai alcançar quem está em volta, quem está nas margens, quem está perto de você. Mas entenda que o maior beneficiado disso tudo é você que manifesta. E se a gente entender isso, irmãos, esse negócio torna-se tão prazeroso, sabe? Olha que coisa linda que Deus está falando. É um estudo, gente. Mas entender que eu posso ser melhor para o outro, isso é muito bom. Mas se eu for o melhor, eu vou ser o maior beneficiado, isso vai ser melhor para mim. O que Deus vai ver, o que Deus vai perceber, o que eu vou ter de Deus por ser alguém que pratica a cultura da honra. Eu vou honrar minha esposa, por amá-la, por caminhar com ela, sim, mas entender que não é só por isso, isso também é bom e importante, mas se a minha honra estiver fundamentada no meu sentimento, no dia que eu estiver abalado emocionalmente, eu vou desonrá-la. Entende isso? E assim é com Deus. A gente quer fazer as coisas para Deus quando está tudo fluindo, está tudo dando certo, quando está tudo bom, quando está tudo bem, e aí olha que maravilha, Deus está ouvindo, Deus está agindo, então eu vou honrar Deus, Senhor. E no dia que alguma coisa não sair segundo a sua perspectiva, e lembra que o maior profeta do mundo, da eternidade, de todo o tempo, é Deus. E Ele vê o que a gente não vê, Ele enxerga o que a gente não enxerga. Nós precisamos de líderes profetas, que assim como o Pai, tenham visão distinta, perspectiva privilegiada. Sim. Entender que Deus tem isso tudo e muito mais, a capacidade de ver, de enxergar, porque Ele vê o ontem, o hoje, o amanhã, Deus vê tudo. Então tem coisa que não vai acontecer, e eu não vou poder mudar meu posicionamento diante de Deus sobre honra, porque eu não entendi o que está acontecendo naquele momento. É o louvor, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E amar não é pelo que Ele faz, é pelo que Ele é, e pelo que Ele nos tem feito. Sim, em que sentido? Transformação do eu, da essência. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deixa eu voltar para o estudo, está quase vendo a pregação. Oh Deus Pai, é isso, irmãos. Então não trata do outro, porque o outro não vai poder definir quem é você, porque Deus te fez, Deus te formou, Deus trabalhou a sua essência e continua trabalhando todos os dias, para que essa essência venha a ser manifesta, para que a gente exerça a cultura da honra. Irmãos, isso aqui é muito importante. E aí, eu quero concluir, porque vamos entrar num outro tema, falando acerca da honra que reflete a autoridade. E a questão da autoridade, ela é diferente do poder.
porque podemos liderar, na verdade precisamos liderar no exercício da autoridade, na maior parte das vezes, sem a manifestação do poder. Porque muitas vezes a gente, e aí não falo mais do poder espiritual, a gente vai levar isso para a linha física, para que a gente tenha uma boa compreensão. É como, por exemplo, um patrão vira para o seu funcionário e diz assim: olha, você arruma essas cadeiras alinhadas aqui e varra e passe pano nesse chão. E aí o camarada não faz aqui. Então quando o chefe volta, você não fez, passa lá no departamento pessoal e assina a sua carta de demissão. Ou melhor, eu vou te dar mais uma oportunidade. Faça como eu falei, porque senão você vai ser mandado embora. Esse líder exerceu autoridade ou poder? Ele está tentando exercer autoridade por meio do poder. Tipo, olha, ou você faz, ou você vai se lascar. E essa não é a proposta do reino. Então, por isso nós vamos falar sobre autoridade espiritual. Vocês já receberam a apostila? Todos estão com autoridade espiritual? Que Deus nos conceda graça. Vamos lá. Página 1 mesmo, vamos à introdução, vamos fazer um pedaço bom de leitura aí para que a gente possa entender um pouco a proposta aí que vai ser abordada. Vamos lá. Nesse tema, cultura da autoridade, veremos a diferença entre autoridade e poder biblicamente. Sabemos que Jesus não liderou por poder, mesmo tendo todo o poder do universo. Jesus liderou por autoridade. Na tentação de Jesus, em Mateus 4, o diabo tentou induzi-lo a liderar pelo poder. Analise o texto. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Irmãos, presta atenção, estamos num período de propósito, e é muito comum que você venha a ser tentado neste período, ou quando estiver saindo dele, que você venha a ser atacado, mas entenda, isso não é para tirar você do lugar que você está, mas é para afirmar a sua capacidade de passar e vencer por este processo. Sigamos, a leitura diz: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Registro em Mateus 4, do 1 ao 4. Na época, o pão era a representatividade da economia. Os ricos tinham muito pão, ao contrário dos pobres, que passavam necessidade. Na oração do Pai Nosso, que diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pedido tem o sentido de: seja o nosso provedor, ou ainda cuide das nossas finanças e recursos. Logo, o tentador estava oferecendo que Jesus liderasse através do poder da economia, mas Jesus negou. Depois disso, o diabo o levou ao topo do pináculo, que era o local mais alto do templo, em Jerusalém. Aquele lugar representava o centro da religião e da fé dos judeus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Mateus 4, 5 ao 7. Irmãos, atente para uma questão dentro desta narrativa. O inimigo ele sempre vai fazer esse apontamento para nós: se você é realmente o Filho de Deus, se você é realmente Filho de Deus. E vamos entender que muitas vezes a gente, tentando provar que somos filhos de Deus, vamos ferir princípios, vamos violar princípios, talvez até ceder à tentação, para provar que somos filhos. Se somos, simplesmente somos. A gente não precisa provar para diabo nenhum que a gente é. Deus
que nos chamou, nos vocacionou, nos amou, Ele sabe quem somos de fato. Então, toda a tentação do inimigo, para que a gente venha tentar provar quem somos, venha cair por terra, porque nós simplesmente somos. Os frutos serão externados de maneira ou de forma natural. O diabo estava sugerindo que Jesus liderasse através do poder da religião, mas Jesus também se negou a liderar desta forma. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mateus 4, 8 ao 10. Então, mais uma vez, o tentador fez uma proposta a Jesus, dizendo para ele reinar através do poder político. E ele, mais uma vez, disse não. Jesus não aceitou nenhuma das nenhuma das formas de liderança através de poder. Ele preferiu liderar por autoridade. A autoridade não é algo que pode ser tomado de alguém, mas é algo que precisa ser dado voluntariamente. A autoridade é como um bastão, como um cajado, que se for tomado à força, desaparece instantaneamente. Uma pessoa pode ter poder sobre a sua vida. Por exemplo, um policial que veste o seu uniforme se reveste de poder. Ele tem uma arma. A obediência às autoridades policiais se dá através do poder, mas isso não quer dizer que nós demos autoridade aos policiais sobre as nossas vidas. Quando perdemos o controle sobre a vida dos nossos filhos, por exemplo, e precisamos recorrer aos castigos, que significa que perdemos a autoridade, já que tivemos que apelar para o poder. Irmãos, a gente vai voltar nisso aqui, mas eu preciso fazer uma pontuação bem rápida. Esse exemplo acerca dos filhos, né? De que quando a gente não consegue liderar com a autoridade, nós precisamos aplicar o poder, aplicar para o poder. Tá? Em alguns momentos, a gente vai manifestar sim esse poder, para que algumas coisas sejam feitas e resolvidas, quanto mais quando for num cenário, por exemplo, de rebeldia. Tem momentos, irmãos, que o poder vai ter que ser manifesto, não tem jeito. O rebelde vai se levantar por alguma ocasião. Deus tentou exercer autoridade com o diabo, com Satanás? Tentou? Sim ou não? Isso é polêmico, né, gente? Ninguém quer falar, né? Então, irmãos, olha só, quando eu falo tentou manifestar com o diabo, se já era diabo, já era. Entende? Toda vez que alguma questão for levantada acerca do diabo, entenda, é caso perdido, não tem mais jeito. E quando o diabo virou diabo, quando esse tal cidadão aí, né, virou diabo, ele não nasceu diabo, gente, entenda isso. Gente, isso aqui é um negócio terrível, uma pregação tremenda esse negócio. Ele não nasceu diabo não, tá, gente? Nasceu anjo, tá? Isso vem para a nossa reflexão. E era um cara de boa posição. Ele não era só querubim, não era só o que ardia, só o que flamejava, não. Além de tudo, ainda era ungido. Imagina o fogo pegando e o óleo descendo. É o que o cara representava. Virou diabo. Mas aí voltando aqui, Deus tentou exercer a autoridade com o diabo? Não tinha mais jeito, irmão, você já era diabo. Já era o pai da rebeldia. Então, com o rebelde, você não vai conseguir exercer autoridade, porque o rebelde não assimila. Tudo que você fizer para o rebelde é frouxura, é mansidão excessiva. Não é perder a sua essência, não é deixar de ser quem Deus te formou, mas entender que em alguns momentos você precisa se posicionar com autoridade no exercício da força, do poder. Né? Como o policial que foi mencionado, você acha que vai chamar o bandido? Ei, você, o rapazinho, o ladrão, você que está assaltando, está aqui no camburão, bora lá, para falar com o doutor lá. Ele não vai vir. Então o que vai precisar aqui? Poder. Mete algema, leva esse cara, prende ele, se não atira. Que isso, irmão? Não tem jeito, irmão, a lei é essa, se não atirar, ele vai atirar em você. Irmão, esse negócio é meio louco. Eu sei que é louco, mas tem hora que é preciso, é entender que também não pode, irmãos,
confundir as coisas, sabe? Porque senão o que vai acontecer? Vai ter momentos que você vai ter que prevalecer como liderança, e se você não o fizer, você perde a rédea da situação, você perde o controle, e com isso vem descredibilidade, porque até os outros que estão em volta estão seguindo em submissão, em sujeição, exercendo o princípio da honra, considerando a questão do princípio da autoridade espiritual. Eles vão afrouxar com a proposta. Por quê? Porque senão nós vamos, se o fulano ali, tudo bem, não é sobre o outro, é sobre você, mas entenda que os maus hábitos corrompem os bons costumes. Se você estiver numa atmosfera ruim, numa atmosfera densa, você vai se influenciando por aquilo e um dia você acaba se lascando. É o ver a televisão, nos canais inadequados, ver coisas que não edificam. Você está ali assistindo, daí um dia você está fazendo aquilo, e achando que é natural, porque a gente é convencido disso, e aí volta aqui. Mas quando bons filhos, nós precisamos manifestar poder, é porque nós fomos ineficientes na aplicação da autoridade. A autoridade, ela é conquistada, como aqui foi falado, ela é como um bastão que é passado. Você passa a autoridade, você transmite, você comunica a autoridade. E aí vamos seguir. Como crescer em autoridade? Ressaltando que a autoridade é algo dado voluntariamente pelas pessoas, como podemos fazer para conquistar essa autoridade em nossos relacionamentos? Cada um de nós tem referências bem definidas sobre quem exerce autoridade sobre nossas vidas. A autoridade é um cajado dado conscientemente. Quer dizer, nós concedemos autoridade a pessoas para que elas se manifestem sobre as nossas vidas. A palavra-chave da liderança é autoridade. Entenda, se queremos buscar o exercício da liderança, ou se queremos liderar, nós precisamos entender, sem autoridade é impossível que isso aconteça. A partir de agora, vamos falar sobre os pontos principais para se conquistar a autoridade de alguém. 1. Direção clara do destino. As pessoas querem saber se você tem convicção da sua direção, para onde você está indo. Perdão? É essa leitura, mas a aplicação está inadequada aqui. É uma pergunta. As pessoas querem saber se você tem convicção da sua direção. Para onde você vai? Ou para onde você está indo? As pessoas querem ir para o mesmo lugar. Vão seguir você e confiar na sua rota. A forma mais simples de definir a liderança é compreendendo que se trata da arte de ser seguido. Liderança é a arte de ser seguido. Muitos se questionam como podem saber se realmente nasceram para ser líder. Como alguém pode encontrar essa resposta? É muito simples. Olhe para trás e veja se alguém está seguindo você. Se você tem um título de líder, mas quando olha para trás não vê ninguém, então você não é um líder. Líderes são seguidos, reforçando a primeira motivação de alguém que entrega o cajado ao outro é o destino do outro. A pessoa segue alguém que está indo para o destino que ela quer para a sua vida. Se uma pessoa está indo para o norte, quando você deseja ir para o sul, certamente não será a essa pessoa que você vai seguir. Para que as pessoas sigam você, é preciso, antes que você tenha clareza do seu destino, é preciso antes que você tenha clareza do seu destino, faça agora uma reflexão. As pessoas que você lidera sabem exatamente para onde você está indo? Tenha essa clareza dentro de você para poder ser luz no caminho dos outros. Não há autoridade sem clareza de destino. Aqui, entre outras informações, eu destaquei aqui no segundo parágrafo aí, que diz assim: e não tenha medo de perder pessoas quando você definir a direção. Acredite, é melhor ter um grupo pequeno de pessoas seguindo na direção certa do que um grupo imenso de pessoas que terão expectativas frustradas ao final do caminho. A gente vê aqui no segundo parágrafo, irmão, vocês acompanharam comigo aí. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, a gente vê que isso acontece muito facilmente. Algumas lideranças, irmãos, a gente não precisa apontar para lugar nenhum, não precisa apontar para ninguém,
Porque quando você vê o certo, é muito mais fácil você manifestar a sujeira no ambiente limpo. Espero que os irmãos entendam isso. É muito mais fácil você ver a sujeira no ambiente limpo. Você tem um quadro plenamente branco e você faz um pequenino ponto preto naquele quadro. Você vai perceber a sujidade, porque o quadro está branco. Agora, você tem um montão de pontinhos brancos, pretos, só vai ser mais um pontinho preto. Ou vice-versa, antigamente a lousa, o quadro negro era um quadro, né, meio esverdeado, então, petróleo, né? Escrevia isso com um X branco. E aquele quadro estando todo apagado, todo pretinho. Se você desse um pontinho branco, o quadro estaria sujo. Mas se fosse um monte de pontinho branco, seria só mais um pontinho. Então, eu digo, quando a gente está num cenário claro e limpo, a gente tem mais facilidade para perceber a sujidade, para perceber os erros. E aqui, olhando para o cenário atual que a gente vive, no mundo atual, a gente vai ver que muitas lideranças, por medo de perder seguidores, mudam o seu trajeto, mudam o direcionamento, mudam o destino, eles alteram o destino. Acredito, irmãos, que muitas lideranças partiram no seu princípio, da sua jornada cristã, no começo da sua fé, no começo da sua liderança, com o coração íntegro, totalmente pautado no altar de Deus, fazendo o que Deus mandava, com um destino definido, o céu. Mas muito provavelmente, irmãos, ao longo da jornada, esse negócio de ir para o céu torna-se um pouco difícil. E para a liderança, muitas vezes, isso vai significar se posicionar, falar a verdade, mostrar, olha, independente que isso doa ou que não doa, a minha preocupação contigo e a minha responsabilidade com Deus e com você é que você vá para o céu, é que você chegue no céu. Ah, pastor, diácono Osvaldo, não gostei da forma que o senhor orou. Vá reclamar com Deus, porque está orando, falando com Deus Pai, Deus do céu e da terra. Quando ele começou a oração, ele falou, diácono Fábio? Não, ele disse Deus. Então ele está falando com Deus, eu preciso respeitar isso. Ah, mas eu não gostei. Ore, converse com Deus, para Deus alinhar o propósito e o pensamento. Mas eu não posso agora pensar, não, irmão, não ora assim não, irmão, não ora assim não, irmão. Você vai orar para Deus descer fogo, na igreja vai matar o povo queimado. Não, irmão, ora para Deus descer fogo, para purificar, para queimar. É no fogo que purifica o ouro, é no fogo que o vaso toma o perfil adequado. Tem até uma narrativa que diz que quando tira lá tem que bater, e se o som não estiver adequado, volta para o fogo de novo. Tem mais tempo de fogo para tu poder fazer o barulho certo. Se sair do fogo, meu irmão, não estiver dando glória, volta para o fogo. Ô glória! E aí é isso, irmãos. Então, algumas pessoas perderam o direcionamento. Mas por quê? Porque perderam, aliás, adquiriram medo de perder seguidores. Tinham mais preocupação em ter um grande grupo, Deus sabe para onde, nem como, do que ter um pequeno grupo de salvos. Entende isso? Se a liderança tiver isso bem resolvido no coração, irmãos, olha, isso é pacificador. Porque pessoas vão entrar e sair por essas portas aqui, por outras várias portas que por aí estão abertas, vão entrar e sair quando ouvirem falar do propósito. Qual é o destino do céu? Não vai dar para mim não, já estou descendo na classificação, porque na verdade meu destino era prosperidade. Não, chefe, olha, o meu destino era reconciliação do casamento. Se não vai acontecer isso aqui, então eu estou indo embora, tá? Só me dá licença aqui. Deus pode fazer isso tudo. Deus pode prosperar, Deus pode curar, Deus pode restaurar casamento, casa nova. Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer, é Deus. É onipotente. Mas entenda o seguinte: tudo aquilo que Deus faz não é segundo o seu desejo, é segundo os propósitos dele. É os propósitos dele. Então, mas só, pastor, você aqui, não, olha só, uma garantia você tem, você vai ficar aqui, vai permanecer, vai ouvir a palavra, vai ser ensinado, então você vai morar no céu. Porque a Bíblia diz isso. A gente assimila a proposta, recebe a palavra de Deus, vive pautado nela, e o destino é o céu. É a porta estreita, para passar lá, tem que afinar espiritualmente. Entende? Então, uma das coisas que o líder não pode ter no seu coração é medo. Medo de perder os grandes rebanhos. Porque nem sempre um grande rebanho significa que as coisas estão bem e que está dando tudo certo. As pessoas muito mais permanecem no lugar que fala aquilo que agrada o seu coração e a sua mente. As pessoas muito mais permanecem no lugar onde a narrativa massageia o seu ego, afaga a sua alma. É muito bom você estar num lugar onde você ouve palavras bonitas. Você está chafurdado no pecado. Irmão, mas Deus te conhece, Ele é o Senhor da tua vida. Ele vai ser contigo onde você estiver e o que você estiver fazendo. Não é assim.
Então, acredite, é melhor ter um grupo pequeno de pessoas seguindo na direção certa, isso foi pontuado, a direção aqui está certa, do que um grupo, nós temos na página 2, lá no último parágrafo lá, do que um grupo imenso de pessoas que terão expectativas frustradas no final da caminhada. Jesus parava com frequência para deixar claro o seu destino para aqueles que o seguiam. Ele sempre dizia para as pessoas calculassem o preço que pagariam ao segui-lo. Veja isso através dos seguintes textos bíblicos. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Mateus 16, 24 e 25 é onde está o registro. Podemos seguir na página 3, aqui diz assim: existe uma direção geral que deve ser esclarecida a todos, como por exemplo, número 1, edificação da igreja, discipulado, 3, glorificação do nome de Deus, 4, proclamação do evangelho, 5, amor ao próximo. Isso são direções, querido, e toda vez que nós falamos de direção, direcionamento e caminho, nós estamos falando sobre algo que deva ser seguido, algo que a gente deva ir na direção, acompanhar, estar inserido na proposta, estar dentro. Essa direção é para todo cristão. Entenda que a direção é para todo cristão e segue conforme especificações bíblicas. Porém, existe uma direção específica do líder e do grupo liderado. Seguem alguns exemplos. Evangelismo, direção para novos convertidos. Se você parar para ver, em cima fala acerca de direção, embaixo fala da direção, mas uma coisa meio aplicada como um método, tá? Assim você vê que no número 1 falou sobre o quê? Sobre a edificação da igreja. Qual a forma de edificar a igreja? Uma das formas, por exemplo, evangelismo. Aí o número 2 fala do discipulado. E aí embaixo diz direção para novos convertidos, quer dizer que tudo faz sentido, tudo se liga e coopera. Número 3, louvor e adoração, grupo de adolescentes e jovens, ministério infantil, formação de líderes, educação cristã, escatologia, oração. Se você deixar claro qual é o seu destino específico, não haverá um grupo grande de pessoas frustradas quando o caminho que decidirem seguir com você, quanto ao caminho que decidirem seguir com você. Escreva alguns aspectos da direção geral e da direção específica para o grupo que você lidera. Nós temos algumas frases no Diesoscópio que define a nossa direção. Nós queremos ser uma família para o Pai, ser parecidos com Jesus e queremos ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, o nosso foco é nos parecermos com Jesus. Essa é a nossa direção e deixamos isso bem claro para todos que desejam nos seguir. Alinhamento entre o discurso e a prática. Eis aí o desafio. Nós vemos que grande é a luta, irmãos, para que nós venhamos a viver o que pregamos, ou para que a gente pregue o que a gente vive. Porque pode parecer igual, mas não é. Muitas vezes pregamos coisas que não estamos dispostos a viver. E muitas vezes estamos impossibilitados de pregar o que vivemos, por não vivermos aquilo que Deus de fato nos tem proposto. Então, se precisamos e queremos exercer liderança diante de Deus, ter assim um chamado, com autoridade espiritual, nós precisaremos fazer alinhamento entre o discurso e a prática. A narrativa diz assim: quando seguimos alguém, fixamos os olhos na pessoa.
Então, a direção do líder precisa estar alinhada ao lugar onde ele diz que vai chegar. Preciso parar aqui para fazer uma conotação. Queridos, suponhamos que vocês estejam, sob liderança de Francisco de Assis. E aí então diz assim: olha, queridos, nós vamos para o centro de Duque de Caxias. Eu vou conduzi-los até lá. E esse grupo que aqui está, decide assim fazer: acompanhar de Assis nessa jornada e ir para Caxias com ele, debaixo da sua liderança e por meio da sua orientação. Mas aí então de Assis fazer uma manobra na sua carreta, no seu ônibus, pega essa rua aqui paralela, ali na direção dessa principal, que eu não estou lembrando o nome agora ali, Pedro Lessa, e vai direto lá para aquele lado, lá perto do Jardim Metrópole. Você entende que por ali, ou você não vai chegar em Caxias, ou até que chegue, vai ser muito mais difícil. Você vai aumentar o tempo de viagem, você vai aumentar os riscos, você vai aumentar o gasto de energia. Olha quanta coisa acontece quando você não vai na direção certa. Então, essa questão aqui, da minha narrativa acerca do lugar que quero chegar, com a minha tomada de decisão, com o meu posicionamento, precisa estar alinhado. Por quê? Porque senão, num dado momento, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão desembarcar, dizer: ou esse cara não vai para o lugar que disse que ia, ou então ele não sabe para onde está indo. Entende isso? E aí a gente volta. Algumas pessoas talvez vão permanecer na viagem. Por quê? Porque não quer ter desconforto. Porque a gente às vezes pensa, irmãos, que o maior confronto é com o outro. Não. O maior confronto muitas vezes é com a gente mesmo. Porque eu acho que o maior confronto é na hora da tomada de decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Eu desço aqui ou eu prossigo nessa viagem, sabendo que aumentou os riscos. Irmão, esse negócio é muito difícil. Isso está no emprego, isso está na família, isso está no segmento da fé, isso está nos relacionamentos, está em todo lugar. Tomar decisão acerca de seguir ou acerca de parar é muito desafiador. Eu não estou falando isso sobre o fato só de estar junto, continuar e permanecer junto. Estou falando acerca de seguir uma proposta. Nós vamos chegar em tal lugar, você está vendo que aquilo não vai chegar em tal lugar. Casamos para ser felizes, sim ou não? Amém. Então, glória a Deus, aleluia, vamos ser felizes. Mas se tudo que estamos fazendo não está nos conduzindo a ser feliz, tá, queridos, olha só, não casamos para ser feliz, não. Casamos não, para ser feliz não. Nós casamos porque estávamos felizes. A verdade é essa: nos encontramos em Deus, nos alegramos, estávamos felizes e por isso dissemos: vamos casar. Porque se a gente casa com a proposta de: olha, quando eu me casar eu vou ser feliz, a gente vai viver na iminência de buscar coisas que produzam em nós felicidade. Então tudo que eu fizer vai ter que me trazer felicidade e alegria. Eu não vou manifestar nada pelo meu estado de alegria, de contentamento, daquilo que já foi produzido por Deus no meu coração. E aí então, essa é mais ou menos a proposta. Mas aí, se a pessoa não sabe para onde vai, ou se a pessoa está indo na direção que sugeridamente não vai levar para o lugar que ela apontou como destino, a gente precisa entender que isso em algum momento vai trazer para a gente confronto. A gente vai ser confrontado, assim: não, cara, peraí, esse negócio não está. E aí o conflito é em nós, porque tipo, eu desço, eu continuo, eu paro ou eu avanço? O que eu faço agora? Porque a gente começa a calcular o quê? Pô, já andamos um pedação, voltar agora vai dar trabalho. Mas voltar para dar certo, por mais trabalho que dê, é a melhor decisão. Ah, mas a energia que eu já apliquei. Pois é, às vezes a gente pensa na energia que já aplicou, decide não tentar consertar as coisas, achando que isso vai ser muito difícil. Mas entenda que daqui para lá você tem muito mais energia para perder ainda. É como em relação ao tempo: poxa, já perdi um tempão e não consegui fazer isso aqui. Ou tipo, às vezes a gente perde dinheiro, tem coisas que a gente se envolve, negócios que a gente se compromete. Mas, queridos, o dinheiro você ganha de novo. O dinheiro se consegue ganhar trabalhando, se planejando, se organizando, a coisa volta a funcionar. O tempo é difícil, porque tem tempo que a gente perde às vezes, que a gente não consegue remir, a gente não consegue restituir. A gente consegue fazer as coisas ainda. Ora, eu quero fazer faculdade de psicologia, tem isso no meu coração, acho que Deus um dia pode realizar isso, eu creio nisso. Mas eu paro para pensar e digo assim: nossa Senhora, ainda que eu tenha tempo para realizar, ainda que isso possa acontecer, e eu creio nessa possibilidade, mas nossa, quanto tempo eu já perdi, Senhor? E quanto eu já podia ter feito isso antes? Quantas outras 300 coisas eu podia ter feito antes? Então o tempo, muitas vezes, é uma coisa que a gente não pesa.
gastei energia e tal, tudo mais, e aí nessa indecisão de descer ou de continuar, a gente continua gastando mais tempo, aquilo que para nós deve ser tão precioso, e a gente já tendo desperdiçado, continua desperdiçando mais ainda. Então, é isso, nós precisamos estar alinhados, vamos prosseguir, porque a gente precisa utilizar bem o tempo. Podemos colocar como exemplo um motorista que é líder e dirige para um destino. Então aqui mais ou menos a fala já resumiu essa proposta aqui que foi aplicada. Agora vamos aqui avançar um pouquinho até aqui aonde veja como Jesus conquistou essa autoridade. Melhor, vamos subir mais um pouquinho, peraí, queridos. Tá, beleza. Seguindo aquele parágrafo que estava lá em cima lá, vamos avançar um pouquinho. Vamos ler tudo logo, pronto, para não confundir a nossa cabeça aqui. Podemos colocar como exemplo um motorista que é líder e dirige para um destino específico e um liderado dirigindo no carro que vem atrás. O liderado vai seguir e vai observá-lo o tempo todo. A direção do motorista líder precisa estar alinhada ao destino prometido. A direção é a prática e o destino é o discurso dele. Onde o motorista líder disse que iria chegar? Qual foi o discurso dele? Qual o lugar prometido? Ele realmente dirige na direção deste lugar? Existe alinhamento entre o caminho e o destino? Em outras palavras, as ações do líder estão em harmonia com o que ele prega. O resultado dessa harmonia é a conquista da autoridade. Então o resultado dessa harmonia é a conquista da autoridade. Lembra que é conquistada, não é tomada à força nem a pulso. Segue o texto dizendo, veja como Jesus conquistou esta autoridade. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, registrado em Mateus 7, 28 e 29. Agora, perceba a diferença entre Jesus e os escribas. Ambos tinham um discurso, mas somente Jesus tinha o discurso e a prática alinhados. Somente quem chega nesse ponto recebe o cajado. Se você prometeu um destino, mas está saindo do caminho, você perderá a autoridade. Quem se torna líder tem os olhos das pessoas sobre a sua vida. Se você não gosta disso, se não gosta da ideia de ter pessoas olhando o tempo todo o que você faz, então não seja líder. Lembre-se, o líder é aquele que se coloca na frente de todos e diz: me imitem. Portanto, que a sua vida esteja alinhada com a sua pregação. A geração atual possui um faro para hipócritas. É como uma habilidade sobrenatural para farejar a hipocrisia. E o que é hipocrisia? É quando o discurso se difere da prática. Uma pessoa hipócrita é aquele que finge ser o que não é, a fim de atrair pessoas para si. Muitos usam até mesmo a religião para isso. Perceba que a mudança que ocorre de uma geração para outra, a geração passada tinha a TV à sua disposição. A TV foi formada por atores, pessoas que representavam papéis, mas a geração atual acompanha stories, ou seja, vida real. Há uma grande diferença entre os veículos influenciadores entre uma geração e outra. A geração da TV só se apresentava mediante uma aparência perfeita, com maquiagem, penteado e roupas adequadas, conforme a programação. A geração da internet quer ver a vida nua e crua. Essa diferença nos coloca diante de uma sociedade que quer provas da verdade e que busca alinhamento
entre discursos e prática. O nível de exigência é natural. As pessoas querem ver pessoas que falam de Bíblia, mas que leem a Bíblia e as praticam. As pessoas querem ver pessoas que falam da família, mas que cuidam da própria família e vivem em harmonia. Se não houver esse alinhamento, não haverá entrega do cajado, que simboliza a autoridade. As pessoas querem ver você na prática da direção que você pregou, porque liderança não é apenas apontar um caminho e dizer às pessoas, siga em frente. Liderança é estar no caminho e dizer às pessoas, sigamos em frente. Assim como fez Jesus. Relembre aqui suas palavras. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. João 15, 12 e 13. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João 13, 12 ao 15. Ele mandou amar, mas ele amou primeiro. Ele mostrou que deveríamos nos entregar, mas ele se entregou primeiro. Ele mostrou como se lava os pés do próximo, lavando primeiro. Ele deu exemplo, ele foi exemplo. Jesus estava sempre na frente das suas palavras. Por isso, como líderes, devemos sempre estar atentos a cada detalhe das nossas ações. Nosso discurso precisa realmente estar bem alinhado a tudo que fizermos. Número 3, seja constante. Antes de aqui partirmos para o 3, seja constante, eu quero fazer aqui uma pontuação bem lá em cima, naquela parte que diz, acho que terceiro parágrafo, assim, as pessoas querem ver você na prática da direção que você pregou. Porque liderança não é apenas apontar uma direção, né? Um caminho, dizer assim, olha, siga em frente. Liderança é estar no caminho e dizer, sigamos em frente. É interessante, irmãos, nós vemos muitas lideranças. Irmãos, entenda isso em nome de Jesus. Isso não é para que você venha fazer exercício ou executar juízo e ficar julgando as pessoas que fazem ou deixam de fazer, que erram ou que acertam. Mas que a gente possa entender. Porque, por exemplo, quem consegue se alegrar com o pouco é porque já teve que se confrontar com nada. Quem consegue ter alegria, influenciar e contagiar com o médio, com o mais ou menos, é porque já viveu no pouco. E entende que o médio, o pouco mais ou menos, é muito superior ao pouco. Sabe? E quem está no muito, que já viveu todas essas fases, irmãos, é um negócio para correr em alta velocidade e não olhar para trás. Porque a gente conhece todas as fases. E aí, por que eu estou fazendo essa ilustração? É para que a gente não venha fazer juízo, mas para que a gente tenha consideração acerca daquilo que temos vivido, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, das coisas boas e positivas, das maravilhas que temos vivido em Deus. Porque a gente às vezes não considera isso, sabe? E aí, sobre o juízo, o que acontece? A gente olha para fora e diz, não, porque fulano está fazendo errado, tá, tudo bem que ele está fazendo, olha por ele, deixa ele. A única força que nós temos é de intercessão, a gente não tem a capacidade. Eu me pego muito nisso ainda, às vezes falando um pouco de política com algumas pessoas, principalmente dentro de casa, eu sou muito incisivo nisso. Eu nem gosto de falar de política, quando eu falo muito. E sou um pouco pesado no que eu falo, porque é um negócio que não dá para negociar. Mas já estou saindo daqui, porque esse negócio é ruim demais. E aí, às vezes a gente quer fazer isso, a gente quer discutir, expor a sua opinião, convencer o outro. Tem hora que a gente não vai conseguir, quem vai ter que convencer é o Espírito, só fala, viva a sua verdade, faça a sua parte. E aí a gente às vezes vai exercer juízo sobre as pessoas que não estão fazendo isso, porque tem muitos líderes que eles ficam apontando, dizer, vai nessa direção, faz isso, faz aquilo. E o líder, ele não vai, ele não faz, ele não está, ele não participa, ele é muito bom de ordem, de sugestão, ele é muito bom de dizer vá.
mas raramente você ouve o líder dizer vamos. Isso é uma das coisas que mais impulsiona o liderado, é quando o seu líder fala contigo, olha, tem monte na sexta-feira, vamos, eu estarei na porta da igreja às 6 horas, e ainda assim não é uma luta, porque indo, influenciando, às vezes a galera não consegue aderir, terrível, não é fácil essa arte de liderar, não, irmãos, só Deus na vida da pessoa, irmão, só Deus, aleluia, só Deus, não dá, irmão, só Deus chamando o homem, capacitando, dando uma porção todo dia, porque se não der, esse cara não aguenta. O negócio é difícil. E aí volta para o cenário. Mas essa coisa de dizer vamos e fazer junto, isso muda a perspectiva, isso muda a energia desse movimento que vai ser realizado, das coisas que vão ser feitas. E a gente vai ver que muitos líderes vão lograr êxito muitas vezes por ter a capacidade de dizer vamos. Precisamos trabalhar isso na nossa liderança. Não viver no dizer vai, faça, vá. Quer dizer, vamos, faremos, iremos. Isso muda a forma como o teu liderado vai te ver. Número 3, seja constante. Para liderar, é preciso ser constante em seu propósito durante a vida toda. Constância, perseverança, manter-se, seguir em frente. Não adianta passar um dia no caminho que você mesmo pregou, ou passar um mês, um ano, mas é permanecer neste caminho o tempo todo e viver no caminho. No mundo, não mude de direção. E esteja certo de que a direção que você está seguindo realmente está levando você para o lugar certo. As pessoas estão de olho nisso. É claro que durante o percurso podemos errar uma rua ou duas, ou entrar por um atalho. Mas isso não pode acontecer várias vezes. Pessoas perdidas no caminho perdem a autoridade. Irmãos, entenda isso também, é importante. É interessante que aqui a apostila faz essa pontuação de que é possível que em algum momento aquele que está na direção, ele cometa algum erro. E se a gente entender isso, tiver maturidade espiritual, saúde emocional, para lidar com essa possibilidade, isso vai preservar em nós a saúde, dentro do cenário da fé, dentro da nossa empresa, dentro da nossa casa. Porque às vezes a gente espera daquele que está liderando um índice de assertividade pleno e absoluto, que nunca é. Mas em algum momento, pela humanidade que há em nós, por sermos seres humanos, a gente vai acabar errando em alguma coisa. E se isso a gente não entender, se isso não for compreendido, isso vai comprometer uma possibilidade de chegar no destino, de chegar no alvo. Porque a pessoa errar uma rua, não quer dizer que ela perdeu-se em todo o trajeto. Ela vai fazer a manobra, pegar o quarteirão para voltar para o destino. E a gente vai perceber que isso aconteceu. É diferente de uma pessoa pegar a rua errada e ir na direção contrária. Centro da cidade, sentido centro, não é sentido região serrana. A gente vai saber se está indo para a serra ou se está indo para a cidade. Agora, se a pessoa saiu numa rua em direção ao centro da cidade e entrou num bairro e de repente depois voltou para o destino, você vai saber, caramba, ele deu uma saída, mas ele voltou, ele está na direção certa, porque a cidade é para lá. E isso vai nos trazer saúde para que a gente permaneça na proposta, porque muitas vezes a gente quer parar e desistir, largar, abrir mão de algumas coisas, porque, nossa, mas o meu líder gastou tempo aqui dando uma volta no quarteirão. Caramba, ele é ser humano. E ter saúde emocional para poder conseguir lidar com essa situação é muito mais para mim do que para ele, porque isso vai ajudar no ministério, na caminhada dele, sim, porque ele sabe muito bem quem ele é em Deus, o que ele está fazendo, e o que Deus chamou ele para fazer, mas eu estou na jornada para chegar ainda em algum lugar. Então eu preciso ter saúde para que eu consiga ainda gozar dos benefícios que Deus propôs para mim dentro dessa jornada, dentro desse trajeto. Ele vai errar, pode errar, todos nós podemos. Estou falando do líder, esse líder pode ser eu, pode ser você. Você exerce liderança, você manifesta liderança, você faz isso, e vai fazer muito mais em nome de Jesus. Daqui para frente, daqui a algum tempo, você vai ser líder, você vai continuar liderando. Irmão, você está querendo me chamando, porque que lógica é essa? Se você anda no caminho, ninguém nasce criança e morre criança. Dentro desse cenário, a proposta que está na jornada da fé, né? Não é que você morra prematura, que você nasça, cresça, amadureça, que você frutifique, que você produza. Então, se você vai produzir, você vai precisar liderar, independente do grupo, independente do volume de pessoas. Nós somos 3 pessoas só, que mas tem responsabilidade.
Porque 3 é bastante para fazer muita coisa, viu? O Pai, o Filho e o Espírito, bastou para criar tudo que existe. Então você está com 3 pessoas ali, você está achando que é pouco? Não, talvez seja aquele grupo que Deus te deu para se tratar com excelência. Ih, irmão, se me leva para uma situação que eu tinha que estar fazendo, derrotou, Senhor, perdoa, misericórdia, Jeová. E aí, então é isso, irmãos. Mas se ele está perdido num trajeto totalmente, está indo para o lugar errado, você vai entender, vai perceber. Mas considere, ele pode errar, mas ele vai corrigir a rota e vai dar tudo certo. Muitos acreditam que não tem autoridade por falta de conhecimento técnico. Por exemplo, elas acham que deveriam pregar melhor. Então, buscam fazer um curso de pregação, mas a autoridade para liderar não depende disso. Muitos nem pregam bem, mas possuem muita autoridade. Jesus na terra. É isso, irmãos. É preciso entender. Não é pelas convicções, porque a gente acha. E às vezes precisa de alguém para ter a autoridade de Deus, com autoridade espiritual. Precisa ser alguém que ministre muito bem, que fale muito bem. Se fosse assim, o irmão Fábio não estava bem na foto. Sigamos aqui, diz: a autoridade não depende de habilidade. Muitas pessoas acham que a autoridade está ligada à habilidade de fazer coisas, mas esta crença não é real. Nós podemos abençoar muitas pessoas através das nossas habilidades, mas o nosso assunto aqui é liderança. Levando o contexto para o futebol, muitos pensam que o Neymar é um líder. Na verdade, o Neymar é um jogador habilidoso. Irmãos, contextualizando esse exemplo aqui, só para dar uma ideia acerca da habilidade e do liderar, né? Nem todos que têm habilidade serão líderes, e nem todos os líderes serão tão recheados de tantas habilidades. Então, falando do Neymar, voltamos aqui. Ele é um jogador habilidoso, mas o líder por trás dele é o Tite. E o Tite é um técnico que comanda a seleção brasileira. Dentro desse exemplo tal, podemos dizer que o nosso tempo de mentoria não é para que você seja o Neymar, mas como o Tite. O Neymar sabe fazer gols, mas o Tite sabe organizar a equipe para ganhar o campeonato. Interessante essa colocação, né? O nosso desafio na mentoria é fazer de você alguém capaz de organizar o time e não de ser a pessoa que faz o gol. Liderar é fazer o gol com o pé do outro. Liderar é investir na vida, nas pessoas, é investir a vida nas pessoas que farão acontecer. É interessantíssima essa proposta, irmãos. É muito interessante entender isso aqui. Porque quase sempre a gente está na fã de ser o Neymar. Porque muito mais se fala de Neymar do que de Tite. Tite fala-se sim e tal, tudo mais. E aí acontece que me parece que Tite acaba quase sempre tendo os maiores riscos quando os resultados não são bons. Porque quando o Neymar não é bem sucedido, a coisa não funciona bem, parece que ele continua ganhando os mesmos milhões e as coisas continuam fluindo da mesma forma para ele. Agora, quando o técnico, porventura, não funciona bem, ele sai do cargo, ele perde a vaga e perde o emprego. Agora entenda que esse cara que tem a responsabilidade de fazer o gol, muitas vezes não considera que aquele que está produzindo a possibilidade, ou que está organizando, orquestrando, armando o time, muitas vezes acaba correndo muito mais risco do que ele que está ali, muitas vezes, para fazer o gol e não faz. A gente não quer só organizar o time, irmãos, porque às vezes organizar o time não dá tanto destaque. O técnico sai nos comentários, sai, mas muito mais sai o jogador. Ninguém lembra, ou quase ninguém lembra, às vezes, do cara que organizou o time para poder jogar numa Copa, mas vai lembrar do jogador que fez o gol, e assim sucessivamente. A gente quer chutar a bola, irmãos. A gente não quer ter o trabalho de cuidar da equipe. E aí, liderar é isso. Liderar é saber que nem sempre você vai chutar a bola, ou quase nunca você vai chutar a bola para gol, mas que você vai trazer as pessoas certas para que possam fazer aquilo com excelência. A autoridade é saber se posicionar, é saber posicionar as pessoas da equipe e fazer com que obedeçam aos seus comandos, não por poder, mas por respeito a quem você é e pelo que você é capaz de fazer através da direção de Deus. Reforçando então, não é a habilidade que vai levar você a ter autoridade sobre a vida das pessoas, mas é a inteligência emocional que você possui. Seja constante. Líderes são colunas, ou seja, estão sempre em condições de sustentar e não pedindo para que sejam sustentados.
Um líder não pode oscilar em seu temperamento. Ele precisa estar sempre bem equilibrado em seus sentimentos e pensamentos, para que as suas ações sejam firmes e assertivas. O líder tem autoridade porque é previsível. Líderes são previsíveis. Entenda uma coisa: faça sol, chuva, caia granizo, seu lugar precisa estar sempre ocupado, você precisa estar sempre presente. Sua direção, se bem alinhada com Deus, precisa ser um caminho sem volta, e você precisa ser constante. As pessoas estão seguindo um líder, e um líder não abandona a direção. A constância vence a intensidade. Léo, foi só uma ressalva já? Hã? Era um exemplo? Beleza. Pessoas intensas acabam parando no meio do caminho porque elas se cansam, mas pessoas constantes vão até o fim, mesmo que o ritmo delas se torne lento. O importante é não parar nunca, independentemente da velocidade. Nas redes sociais, por exemplo, não adianta se propor a fazer 5 vídeos por semana se não conseguir fazer. Nesse caso, é melhor dizer que vai fazer um vídeo a cada 15 dias e cumprir a promessa. Ser constante é a chave para seguir em frente. Número 4, sirva as pessoas. Quando servimos as pessoas, elas nos respondem dando autoridade sobre a vida delas. Jesus nos chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações e dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vós deverá ser servo, e quando quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Registrado em Mateus 10, 42 ao 45. Jesus estava dizendo que o mundo lidera dominando, ou seja, através do poder. Irmãos, eu quero parar aqui. Ainda nos falta alguma coisa, mas consideramos que a gente fez um resumão da anterior, né, e conseguimos aplicar aqui até a página 7. Vamos parar aqui. Servir resulta em autoridade. Nós, na semana próxima, retomaremos daqui a nossa aula e acho que vamos concluir semana próxima. A gente precisa fechar isso, né, já na próxima semana, para entrar em janeiro com outro tema. Eu peço aos irmãos, se tiverem possibilidade, que tentem dar uma olhada na apostila em casa, porque certamente vocês vão achar coisa muito interessante dentro desse conteúdo, para que a gente possa assim, estar pensando sobre isso, refletindo sobre isso. Tem coisas aqui, irmãos, que eu já sabia, já conhecia como informação adquirida, como narrativa que eu ouvi em algum momento, mas coisas que passam pela gente ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia, no cotidiano. A gente acaba passando batido, não fazendo aquilo que a gente aprendeu que tem que ser feito. Amém, irmãos? Deus Pai nos abençoe. Pastor Romualdo, fica à vontade, mestre. Dá licença. A paz do Senhor. Amém? Amém? Amém. A coisa que eu quero assim despertar em todos é a questão de quando se fala sobre o líder, do nosso próprio líder Jesus. E ele fala algo muito importante: se tu me amas, guarda os meus mandamentos. Então eu tenho que provar que eu amo ele guardando os seus mandamentos. Porque os seus mandamentos não é para o benefício dele, do líder, mas sim de nós mesmos. E nós estamos vivendo dias muito mal mesmo. Ontem mesmo eu tive assim um desgaste, e às vezes a gente não tem na igreja, e a gente fica esse celular, só a misericórdia de Deus.
E o que eu estou vendo é que as pessoas estão errando, tá? Como Adão erra em não obedeceu a Deus pela desobediência. Eu ontem foi 2 casos, um zap chegou para mim uma mensagem, eu não sabia quem era, pastor, eu vi a foto, não reconheci, eu falei, a paz do Senhor, irmão. E depois ele me respondeu, não, eu congreguei com o senhor há 15 anos atrás, eu e a minha esposa, e o senhor foi usado muito para minha esposa em falar, e ela não deu ouvido. E muitas coisas ruins aconteceram, e nós passamos aí para dar um abraço no Senhor. Então o que está acontecendo hoje? O líder e os liderados. Se nós observarmos o que Jesus ele tem determinado e o que nós estamos perecendo, é por falta de obediência. E ontem, outro caso, uma pessoa, problema conjugal também, chegou um tempo lá atrás, não estou falando o nome, estou falando do problema, estou expondo particularidade de ninguém, estou dizendo um exemplo, tá? Do que é a gente obedecer a nossa liderança, seja pastoral, seja um diácono, seja um obreiro, seja um encarregado, seja um chefe, um presidente de uma empresa. A obediência, ela não está só estabelecida em um lugar só, não. Em todos os lugares que eu estiver, eu tenho que estar com a obediência. Até mesmo se eu chegar no restaurante, tem 2 portas e tem um atendente ali, eu quero entrar na porta de saída, o atendente vai falar assim, por favor, a entrada é aqui. Ok, obrigado, bom dia, obrigado. Entro ali, obedecer. E essa pessoa ontem foi um desgaste para mim, que só misericórdia de Deus. Problema conjugal, eu aconselhei, faz assim, vamos fazer assim e assim. Pastor, eu não concordo não vou aceitar esse direcionamento. Sem problema. Eu estou fazendo aquilo que Deus está colocando no meu coração. Eu não vou viver na minha vida de carnalidade. Antes eu vivia e nunca neguei, mas hoje eu procuro viver sem espírito, não sendo um homem perfeito, não sou. Tudo bem. Chegou agora, a ficha cai, os boletos chegam na data certa de Deus. Aí ontem chegou, desesperado, tal, não sei o que, papai. E eu deixei ali. Eu não atendi. Na semana me ligando direto, eu não atendi. Por quê? Porque essa mesma pessoa chegou no gabinete e falou, pastor, eu moro longe, vou estar congregando lá, e eu estou numa igreja lá. Depois daquilo que ele falou, não aceito, né, essa orientação. Amém. Foi, vai com Deus. É o livre-arbítrio. Eu não estou aqui para brigar, discutir, matar, atropelar ninguém. Tenho que fazer a minha parte, fazer. Por isso que a palavra de Deus, ela sempre fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é a carne que diz à igreja, mas é o Espírito. Eu dei um exemplo aqui já com José, o Oswaldo também foi lá no monte, que Deus falou comigo, da obreira Alessandra Borges, estava fazendo a unha da missionária, e eu falei, amor, estou indo subir ao monte, mas Deus falou comigo que é primeiro para queimar os pedidos, coisas que nós fazemos sempre depois, e depois nós entendemos por que foi feito aquilo, porque Deus quis mostrar ali o fogo vivo, que se nós tivéssemos queimado depois, aquele fogo não ia ser notado como foi. Então essa pessoa me tentou, aí ontem chegou o momento,
o senhor não está me dando atenção e tal. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Falei, olha, lá atrás o pastor Romualdo até então abraçou a sua causa. Abracei, ajudei dentro das minhas condições e o orientei. Porém, com os seus próprios lábios, você me falou que não concordava com a orientação dada de um líder. E você estava indo para outra igreja, outro pastor, porque era longe e tal. Amém. Então o que você tem que fazer? Procure o seu pastor, porque é ele que tem que cuidar de você, é ele que tem que orientar você. Tendo em vista que você não ouviu o que o líder tinha orientado, então não era para chegar esse momento. Não, mas porque eu estou fazendo teologia, aí começa. Eu estou fazendo teologia e o senhor, o pastor, tem que cuidar das ovelhas. Eu falei, ué, eu não sou pastor da Advec, eu não sou pastor da Universal, eu não sou pastor da Deus e Amor, eu sou pastor da Nova Vida. Eu falei assim, se você está fazendo teologia, então essa teologia aí está furada. Porque quando Deus falou com Moisés, através de Jetro, o que Deus falou com Jetro? Jetro, fala com meu filho. Ali começou os ministérios, as igrejas, divisões ali, com mais 12 tribos ali por diante. Selecione homens capazes de apacentar o quê? Como você falou aqui, um pouco, ou muito, ou médio, e o que eles não souberem, vão até Moisés. Agora, eu tenho responsabilidade, foi o que eu falei com ele, com as ovelhas que está dentro da igreja de Nova Vida. Foi dali que Deus me colocou para apacentar as ovelhas que elas querem. Nem que eu quero, porque se eu quisesse, eu mandava quase todo mundo embora e ia ficar sozinho, porque aí não ia ter problema. A verdade é essa. Aí eu falei a verdade para ele, e ele ficou, quando ele viu, enfim, mas o senhor tem uma ovelha aí que está assim. Eu falei, tudo bem, essa ovelha eu vou orientar, porém, se ela fizer certo ou errado, ou queira obedecer ou não, é um direito dela. Eu não sou Deus, como concretizou aqui. Você tem um livre-arbítrio, você escolhe, ou obedece, ou desobedece. As consequências é para quem? É para ele? É para mim? É para a pessoa que não obedece. Então, irmãos, muito eu estou vendo hoje pessoas, teologia, amém? Eu estou vendo muita teologia e não estou vendo as práticas. Tem técnica, mas não é. Então, queridos, eu vou orientar vocês. Nós estamos vivendo dias maus. Eu estou observando a igreja muito falha, tá? Muito falha, principalmente até o ministério. Eu estou só aguardando algumas coisas, estou orando muito a Deus. Esse jejum de Daniel, sempre Deus mostra algo. Eu não vão se espantar, por exemplo, poxa, o irmão não é mais diácono, a irmã não é mais diaconisa, o irmão não é mais obreiro, a irmã não é mais obreira. Ué, por quê? Porque não está se adequando naquilo que deveria ser. Hoje, eu sempre aprendi uma coisa. Quando eu comecei a minha vida ministerial, a primeira igreja a pastorear como missionário, só era eu, minha esposa, minhas filhas, minha sogra e 2 irmãos. Era o irmão Ildefonso e irmã Zupmira, não esqueço os 2. E mesmo assim, os 2 ficavam debaixo do ventilador, porque era tão quente, que eles ficavam ali debaixo, pegando ar no ventilador. Deus prosperou, Deus cresceu a igreja, e para a glória de Deus, a igreja está até lá hoje. Porque o que é de Deus permanece, e o que não é, sofre. Então, eu oriento através do que foi ministrado aqui, para mim ser um líder, resumindo e finalizando, eu preciso ser e aprender a ser liderado. Ninguém vai ser um líder se não aprendeu a ser liderado. E ser liderado
é obedecer. Então, obedeça, porque os dias são maus, tá? Eu vejo aqui um exemplo, testemunho do irmão Braulio. Você falou de caminhão. Irmão Braulio está com caminhão há muitos anos aqui, e esse caminhão, para a glória de Deus, não dá problema na vida dele. Mas por quê? Porque ele esperou 6 meses, batendo lá dentro do gabinete: pastor, esse caminhão. Eu falei: não. Vinha depois: pastor, eu vi um caminhão, esse é bom. Como? Assim, 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 assim. Não. Aí no último, já 6 meses: pastor, eu encontrei esse caminhão, tal, 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 e tem uma benção. Tem uma, não quero falar o nome, né? Uma parentela tal, uma pessoa tal que vai ser meu sócio. Eu olhei, e a minha pergunta foi a ele: o senhor pode comprar esse caminhão sozinho? É, pastor, posso, vou ficar um pouquinho. Mas você pode comprar sozinho? Posso. Então compro sozinho. O que aconteceu? A pessoa que ia ser sócio dele, hoje está dentro de 4 na cadeia, preso. E se ele estivesse na sociedade, tinha perdido o caminhão. Então, irmãos, liderar é abrir mão de si mesmo, da sua própria vontade, para prevalecer a vontade de Deus. Então, é sacrifício, não é fácil. É muito bonito a gente ver: oh, o meu líder, poxa, eu queria ser igual a ele. Mas ninguém quer pagar o preço. Para ser líder, tem que abrir mão de si mesmo, em prol do reino. Amém, querido? Então, obedeça, valorize o líder, não perfeito, mas aquele que tem caminhado junto, aquele que tem se esforçado e aquele que tem se dedicado dentro dos seus limites a buscar uma perfeição. Não perfeito, mas buscando uma perfeição. Amém? Que Deus abençoe a todos aí.